Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, abençoe, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajudem a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham sempre firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Então, hoje vamos iniciar aqui, né? Nós vamos estar iniciando um livrinho novo, né? Os ensinamentos finais de Annamalai Swami, né? Mas antes de entrar propriamente dito no livrinho, vamos responder uma pergunta, né? Uma pessoa mandou aqui um texto aqui, e aí a gente responde por aqui. Então, vamos lá. A pessoa fala, estava ouvindo as aulas, estava bem atrasada com o conteúdo, então ainda deve estar ouvindo lá os vídeos, né, anteriores, né? Tenho um comentário e uma dúvida. Bom, em uma delas o senhor colocou a respeito de silenciar e se comunicar com o eu superior e buscar resposta. Fiz isso. E por incrível que pareça, a resposta veio. Aí, entre parênteses, a pessoa coloca, confesso não ter gostado tanto. E deixou bem claro, quer dizer, a resposta que veio deixou bem claro que meu comportamento nada tinha a ver com amadurecimento, e sim com o meu ego. Foi meu ego que permitiu me sentir por cima da situação, como se o fato ocorrido não tivesse causado nenhum dano ou sofrimento. Diante disso, como. Aí a pessoa pergunta, né? Diante disso, como posso, no dia a dia, como um ser místico e também como um ser na busca, não me permitir envolver tanto nas redes do ego, porque se incomoda, né? Ela faz essa pergunta e depois ela coloca, porque se incomodou, o doeu foi o ego. Se age como nada tivesse acontecido, também é o ego. A pessoa coloca, esse ego me deixa tonto ou tonta, né? Espero que realmente tenha compreendido, porque é muito difícil colocar em palavras, até mesmo escrever dúvidas sobre esse contexto. Concordo, isso não é fácil realmente colocar em palavras, não, mas é sempre um bom exercício colocar em palavras, né? Escrevendo, né? É um exercício muito bom. Então, a pessoa ela quer saber como é que posso no dia a dia, né? Bem, no dia a dia é manter a consciência. O que que é manter a consciência, né? Manter a atenção, né? Estar atento no que está acontecendo, estar atento no fluxo de pensamento que tá vindo para você, nas emoções que tá aflorando, aquele bem, é aquela coisa bem básica de manter a atenção, né? Isso é o que se pode ser feito no dia a dia. Agora, uma outra coisa que pode ser feito no dia a dia e deve, né? Já que ela levantou essa pergunta, e isso tem importância para todos nós, é que quando vai agir, que é justamente isso que ela está falando, se não agir é o ego, se agir é o ego. De qualquer jeito, né? Se a sua consciência não está desperta, você está agindo, você está fazendo as coisas através dos corpos, através da personalidade, que é todo o conjunto egóico existindo. E aí está correto a colocação dela. O que você pode fazer é aquele exercício, né? De perguntar, né? Cada vez que você vai fazer alguma coisa, né? O que que o meu eu divino, o meu eu superior faria, né? Principalmente se você tem dúvida, né? Tem uma ação ali, eu preciso fazer uma ação, fala o que que o meu eu divino faria, né? É como se você tivesse com o eu divino e tá, né? Só que a comunicação às vezes não é 100%, né? O Wi-Fi está meio ruinzinho, né? Então, na maioria das vezes o Wi-Fi está ruim, né? Não está pegando direito. Então, é isso, é se colocar, é pensar, né? O que que o meu eu divino, minha alma faria nessa situação que está acontecendo aqui agora, né? E silenciar um pouquinho, né? Parar um pouquinho e ver o que vem, né? E, e a partir dali é fazer aquilo que é necessário, né? Se puder ter um tempo maior para uma reflexão, tenha, se não puder, né?
é aquilo que vem no momento. Espero ter respondido. Então vamos lá. Primeiro nós vamos, dentro da introdução do livrinho, né? É, tem as notas do tradutor, a gente não vai entrar nisso, mas vale a pena ler, eu acredito que sim, porque isso é importante, que o tradutor é sempre é sempre aquele que passou para a nossa língua, né? E nunca 100% vai ser a mesma coisa, mas agradecemos sempre aos tradutores, né? Boa noite, Carla, alegrias, Boa noite, parabéns. Boa noite, pessoal. Nessa mãe. alegrias. Então, aqui vai, né? A Namalai Swami veio ao encontro do Bhagavan, né? O Bhagavan é o Ramana, né? Ramana Maharishi. Veio ao encontro de Bhagavan em 1928. Isso que é interessante, né? Em 28. Vamos marcar essas datas aqui que eu fiz uma cronologia aqui para a gente entender algumas coisinhas básicas aqui. Aí, e passou quase todos os 10 anos seguintes, né, servindo como atendente pessoal. Atendente pessoal é o cambono, né? Aquele que leva as coisas, que pede, é o secretário, mas tem essas funções. E, posteriormente, como supervisor de todas as construções com que o Shri Ramana Ashana empreendeu durante esse período, né? Que é o local onde ficam as pessoas que estão visitando lá ou morando lá, né? A história completa da associação de Annamalai Swami com o Bhagavan, aí foi contada em sua biografia, etc, etc. Agora vamos aqui. Em 1938, isso aqui é importantíssimo, né? O Ramana, né, instruiu Annamalai Swami. Swami, né, para quem não sabe, é um título, né? O Swami significa alguém que tá dedicando totalmente à vida espiritual, né? Ele já desapegou de tudo, já se afastou de tudo e está se dedicando somente à vida espiritual. Para parar de trabalhar no Ramana Ashana, dizendo que no futuro deveria dedicar somente à meditação solitária em Palakotu, a comunidade de sadhus. Sadhus também é onde estão as pessoas que também já se retiraram das coisas mundanas, que se desenvolveu à margem oeste do, do ashram deles, né? Bhagavan chegou ao ponto de dizer a Anamalai Swami que não deveria mais visitá-lo no ashram. Olha aí, forte, hein? Depois de 10 anos não deveria mais visitar. Você tem que ir para lá e ficar meditando lá. Entretanto, a aspereza desse decreto foi suavizada consideravelmente porque o Ramana ia todos os dias a Palacotu, né, que era o local onde ele estava, e muitas vezes visitou Anamalai, em sua moradia. Olha aí como o Ramana era carinhoso, né? Uma pequena casa que o próprio Bhagavan tinha ajudado a projetar. Depois da morte do Ramana, em 1950, ó, lembra que ele foi ao encontro do Ramana em 1928, né? Em 1938, o Ramana pediu para ele, ou seja, mais ou menos 12 anos, né? Pediu para ele ir meditar lá, sozinho lá, e nem vir mais visitá-lo. De vez em quando, o próprio Ramana ia visitá-lo lá. A gente sabe disso, né? Em 1950, o, o Bhagavan fez o Mahasamadhi, o grande Samadhi, quer dizer, o último Samadhi, que é a passagem, né? Deixou o corpo físico, né? E aí o Annamalai viveu e praticou sadhanas, né? São todas essas práticas espirituais por muitos anos, devotando todas as suas energias a aplicar os ensinamentos do Bhagavan.
Annamalai, em seus anos de meditação constantes, nas décadas de 50, 60, ou seja, vamos colocar 1960, finalmente levaram a uma consciência ininterrupta do ser, ou seja, a realização. Olha como é que é interessante, né? Ele ficou 10 anos junto com Bhagavan, depois ficou mais 12 anos lá em meditação profunda, lá em retiro, né? Profunda forma de falar. Ficou isolado, só em meditação. São 12 anos, mais até 19, Bhagavan morreu em 1950, até 1960 são mais 10 anos, né? Então, ao total vai dar mais ou menos 32 anos. Seja olha que maravilha, em 32 anos ele realizou o ser, né? Óbvio que também ele já era uma pessoa predestinada, tinha um karma, dharma, né? Favorável para encontrar um guru iluminado, ainda mais no porte do Ramana, né? Mas muito interessante, né? E você vê que ele ficou nas práticas sozinhos por 22 anos, né? Fora os 10 que ele já tinha estado junto com o Ramana como assistente pessoal e como supervisor das obras lá do ashram. Interessante, né? É isso. Eu acho que é isso que vale a pena aqui, dessa primeira parte aqui, só para introduzir quem é Annamalai, né? Ou Annamalai. Muito interessante. Então vamos lá. Primeira parte do livro, para quem tiver com o livrinho ou tiver com o texto, estamos na 17, tá? O início da 17. Então aqui a Namalai está falando, né? A mente é apenas uma sombra. Tentativas de pegá-la e controlá-la são fúteis. São apenas sombras afugentando sombras. Você não pode controlar ou eliminar uma sombra espantando-a ou colocando uma mão de sombra sobre ela. Isso são jogos infantis. Ranchitya uma vez contou uma história sobre um menino que descia correndo a rua, tentando alcançar a cabeça de sua sombra. Ele nunca conseguia, porque por mais rápido que corresse, a sombra de sua cabeça estava sempre alguns metros à sua frente. Isso é óbvio, né? Para a gente, quando é criança, ficar querendo pegar a sombra, né? Sua mãe, que observava e ria, gritou: põe a mão na cabeça. Quando o garoto seguiu essa instrução, a mão sombra alcançou a cabeça sombra. Isso bastou para satisfazer o menino. Esse tipo de conselho pode ser suficiente para fazer uma criança feliz, mas não produzirá resultado satisfatório no campo do caminho espiritual, ou seja, das sadhanas, né? E da meditação. Não persiga seus pensamentos sombras e sua mente sombra com técnicas de controle mental. Olha aqui. Importante, olha o que ele está falando. Não persiga seus pensamentos, né, que são sombras, e sua mente, que também é sombra, né, com técnicas de controle mental. Você tentar controlar. Porque essas técnicas também são sombra, né? Então, são só sombra querendo controlar sombras, né? Ele está trazendo uma metáfora, ele está trazendo uma analogia, né? Ao invés disso, volte-se para a fonte da mente sombra, né? Da onde que essa mente se origina, né? E permaneça lá. Quando você residir naquele lugar, você será feliz. E o desejo de perseguir pensamentos, sombras, né? Ou os pensamentos não existirá mais. Né? Ele está dizendo que tudo é sombra, né? Então, por isso que ele coloca a sombra. Bhagavan muitas vezes contou a história de um homem que tentou se livrar de sua sombra enterrando-a em um buraco. Esse homem cavou um buraco e então parou à beira dele de tal maneira que sua sombra foi projetada no fundo do buraco que ele tinha acabado de fazer. Depois de alinhado dessa forma, ele começou a jogar terra na sombra na tentativa de enterrar a sombra, né? Claro que, por mais terra que colocasse no buraco, a sombra ainda permanecia no topo dele. Óbvio, né? Sombra só é uma projeção.
Sua mente, aqui ele continua, sua mente é uma sombra irreal que o seguirá por onde você for. Tentativas de eliminá-la ou controlá-la não podem ser bem-sucedidas. Enquanto ainda houver a crença de que a mente é real e que algo pode ser controlado por atividade física ou mental, né? Temos que lembrar que ele vem de um mestre, né? Do Advaita, né? Que é o Ramana. O Ramana é considerado um dos Advaitas puros, né? Tudo é uno e somente o uno é a realidade única, né? E a realidade única é o uno e o uno é o todo, né? E o todo está em tudo, né? Não tem que sempre lembrarmos disso aqui, né? Então, o que que ele diz? Que todas essas tentar controlar a mente, segurar a mente é que nem tentar segurar a sombra, né? Mas aqui ele vai seguindo aqui, a gente vai começar a entender e vai começar a ampliar tudo isso e dando e vai elucidando, né? Senão fica a pergunta, então o que que tem que fazer, né? É tudo coisas que a gente já aprendeu. Fica tranquilos e nós vamos, né? Mas é um estudo que vale a pena, porque nos faz pensar, né? Nos faz pensar, nos faz refletir e nos faz entender, né? E são palavras, são os últimos, tem que lembrar que isso que foi gravado aqui, isso que está em papel, né? São os últimos 6 meses desse ser, né? Chamado Annamalai, que realizou, que se realizou, né? Isso é muito importante. Muito, muito. Não é qualquer um, né? Aí alguém pergunta, mas essa mente sombra ainda deve ser eliminada por algum meio? Uma boa pergunta, né? Vou repetir, mas essa mente sombra ainda deve ser eliminada por algum meio? A Namalai responde: quando a autorrealização acontece, a mente não existe mais. Entretanto, você não obtém a autorrealização livrando-se da mente. Ela acontece quando você compreende e sabe que a mente nunca existiu. É o reconhecimento do que é real e verdadeiro e o abandono de ideias errôneas sobre a realidade e substancialidade dessa sombra efêmera que você chama de mente. Por essa razão, o Bhagavan e muitos outros professores faziam uso da analogia da corda, da cobra e da corda, né? Se você confunde uma corda no chão com uma cobra, a cobra só existe como uma ideia em sua mente. Essa ideia pode causar grande preocupação e ansiedade, e você pode despender muita energia mental tentando descobrir como evitar a cobra ou matá-la. Mas o fato permanece, não existe cobra fora de sua imaginação. Quando você vê a corda, o substrato sobre o qual a falsa ideia de uma cobra está sobreposta, a ideia de que há uma cobra e que ela é real desaparece instantaneamente. Não é uma cobra real, não é que uma cobra real tenha desaparecido. A única coisa que desaparece é a ideia errada, equivocada. O substrato sobre o qual a falsa ideia da mente se sobrepõe é o eu real. Quando você vê a mente, o eu real, o substrato subjacente não é visto. Ele fica oculto por uma ideia falsa mais persistente. E inversamente, quando o eu real, né, é visto, não a mente. Todo esse parágrafo aqui é de uma profundidade gigantesca, né? Gigantesca, gigantesca, gigantesca. É quase que um resumo é quase é praticamente um resumo da ópera, né? Então aqui eu acho que é muito importante aqui a gente dar uma paradinha aqui e vamos buscar um entendimento aqui sobre isso daqui. Então, primeiro, essa analogia esse exemplo, analogia, ou forma de ver, né, da corda e cobra é muito usado
É muito usado na Índia e é muito interessante. Nós já falamos isso no passado, né? Que pelo menos eu tenho essa memória de ter já falado sobre isso. O que que é isso? É, obviamente, né? Quando você tem dentro de uma penumbra, né? Geralmente ao amanhecer, ao entardecer, ou tem uma sombra dentro de algum lugar, você pode, né? Pode, pode muito fácil um pedaço de corda você confundir com uma cobra, né? Se a luz não é suficientemente clara, óbvio que numa luz chapada do sol ali no meio, é muito difícil você confundir, né? Na escuridão total você não vê nem você não vê nem corda e nem cobra, né? Então não dá para confundir, é sempre na penumbra, né? Ou numa luz difusa que isso vai acontecer. E por que que eu estou falando tudo isso tem certa importância. Mas depois a gente vai chegando lá, né? Então, quando você, né, dentro dessas condições, você olha um pedaço de corda e vê uma cobra e se assusta ou sai correndo, não importa que reação você vai ter, mas alguma reação você vai ter, porque você confundiu. Você confundiu um pedaço de corda com uma cobra, né? Então você vai ter reações, óbvio, né? Até aí, tranquilo. Mas o que que é a importância desse ensinamento? É que a cobra não existe. Ela nunca existiu a cobra, né? É um pedaço de corda que está ali. É isso que é interessante, e é isso que é importante, né? A reflexão sobre esse exemplo. Por quê? Porque esse exemplo serve para o mundo todo, serve para todas as coisas, né? A gente se perde, né? Esquecendo que o substrato que existe por trás do mundo, ele está falando de mente aqui, mas eu tô dando um exemplo geral para a gente poder retomar isso aí, para poder entender as coisas, né? É, tudo aquilo que existe está sobreposto ao grande espírito, a Brahman, a força existente, né? Também aquele exemplo da tela branca, o filme sendo projetado na tela, né? Então, o que está acontecendo ali é um filme. O que está ali atrás é sempre a tela branca, né? É o substrato onde as coisas estão acontecendo, né? Então, aquilo que se chama Deus, Brahman, eu chamo de grande espírito, é esse substrato por trás, é a corda, né? Então, aquela corda onde é projetada uma, uma ilusão, né? Uma coisa que não existe. Então, quando você tira a cobra, né? Você, você reconhece que aquilo é um pedaço de corda, né? Não é que a cobra, você tirou a cobra nunca existiu. É, é isso que é a importância do ensinamento e você entende. Você não tirou a cobra nunca existiu. Você que imaginou uma cobra ali. Até agora ficou fácil de entender, né? Você que imagina uma cobra, então você não tira a cobra. Não tem nada para ser tirado, entendeu? Aquilo era uma ilusão, é uma superposição, é algo superposto a alguma outra coisa. É importante a compreensão desse exemplo, dessa analogia, para começar a ampliar isso de uma forma mais ampla e começar a entender um pouco do Advaita, né? E desses ensinamentos aqui, e é isso que ele está querendo dizer sobre a mente, quando ele fala a mente não existe, né? Ela está superposta, né? A palavra correta é superposta em cima da realidade única, da mesma forma que os corpos, da mesma forma que tudo que existe está superposto, né? Aí em cima disso. Então, quando você retira, é por isso que ele chama de sombras, pensamento, a mente, som, né? São tudo sombra. Não tem uma existência real do ponto de vista, né? E aqui agora que também é importante uma outra conclusão, né? Principalmente para quem é ocidental e não está num ashara lá junto com o guru, é muito importante, né? É lembrar que, eh, que o que ele está falando é verdadeiro, sim, sempre verdadeiro, perfeito, né?
Dentro do absoluto, isso é verdadeiro. Se só existe a realidade única, qualquer outra coisa é uma superposição, né? É algo que está sobrepondo, que está sendo projetado, que está sendo criado em cima dessa realidade única. E aí, e aí as coisas vão começando a clarear, né? Se você começa a entender isso, começa a clarear para você. Mas do ponto de vista do relativo, isso também é muito importante, né? Senão começa a dar curto-circuito na cabeça aí de vocês, né? Ou de alguém aí que está menos preparado, pode começar a dar curto-circuito, né? E a ideia aqui não é dar curto-circuito, a ideia é trazer um ensinamento, né? Mostrar um ensinamento do Advaita Vedanta, né? Que é a realidade única, né? E só existe, dentro do absoluto, só existe essa realidade única, toda e qualquer outra coisa são movimentos, são projeções em cima dessa realidade única, né? Então, isso é importante. Então, dentro do relativo, ou seja, dentro dessa estrutura que nós estamos aqui agora, vocês aí diante do seu smartphone, outros diante da tela de um PC, estamos aqui falando um com o outro, né? Então, dentro desse relativo, né? Que isso aqui não é o absoluto, isso aqui é uma dimensão dentro de um planeta existindo, né? Não somos uma faixinha de dimensional aqui dentro de um planeta. Tem outras faixas dimensionais dentro do planeta que é quase que infinitas, né? Sei lá quantas que existem de faixas sutis, né? Dimensionais coexistindo aqui ao mesmo tempo. Perguntas, comentários? Então, para nós, no nível que estamos aqui, né, de buscadores, de entendedores, de compreender essa realidade única, né, o ensinamento dele que a mente não existe é verdadeiro, mas é verdadeiro a partir do momento né, que eu sou consciência, me elevei, né, me elevei a a realidade única, né? E realizei e mantenho esse fluxo de consciência, né? Forma de falar também, né? Mantenho a consciência ligada ou conectada ao que sempre foi, né? Que é da consciência cósmica, de Brahman, de Shiva ou de grande espírito, os nomes são só nomes, né? Então é isso. Simples assim, mas é importante meditar sobre isso, refletir sobre isso, né? E entender. Porque a hora que você entende, isso tem clareza. Enquanto você não entende, enquanto você ainda não tem um insight ou não tem uma compreensão maior, fica estranho você ficar falando que as coisas existem e não existem, né? Existe no relativo, sim, normal. É uma sobreposição à realidade única, né? Tal forma que nem a cobra sobre a corda, né? É por isso, tudo é uma projeção sobre essa realidade única, o grande espírito, Deus, consciência cósmica. Né? Cada um tem um, um nome melhor, né, para conseguir entender e ir compreendendo tudo isso. Eu vou pegar uma água ali e já volto. Bem, sem perguntas, seguimos em frente. Vamos lá. Aí alguém pergunta lá, né, que só está pergunta, né? Mas como abandonar essa falsa ideia de que a mente é real? Olha que pergunta maravilhosa, né? Por isso que a gente tá aqui estudando esse livrinho aqui. Esse livrinho não, esse livro.
Da mesma maneira que você aqui a Namalá responde, né? Da mesma maneira que você abandona qualquer ideia equivocada, você simplesmente para de acreditar nela. Se isso não acontecer espontaneamente quando você ouve a verdade de um professor, continue dizendo a você mesmo: eu não sou a mente, eu não sou a mente, não a mente, não a mente, apenas consciência existe. Se você tiver uma convicção firme de que essa é a verdade, um dia essa firme convicção amadurecerá ao ponto de tornar sua experiência direta. Importante isso, sua experiência direta. Apenas consciência. Se você gerar uma firme convicção de que essa é a verdade, no fim, essa convicção se torna sua própria experiência direta. Deixa eu terminar tudo aqui, depois a gente volta comentando. Só existe consciência, quer dizer, tudo que existe é apenas consciência. Mantenha isso em mente e não se permita considerar outra coisa como sendo real. Se você falhar e der mesmo um pouquinho de realidade à mente, ela se tornará sua própria falsa realidade. Uma vez que essa identificação inicial errônea, aqui, né? Eu sou a mente é real, ele chama de identificação errônea, né? Tem acontecido, problemas e sofrimentos o seguem como uma sombra. Não tenha medo da mente, ela é um tigre falso, não um verdadeiro. Algo que não é real não pode lhe causar dano. Medo e ansiedade podem surgir se você acreditar que existe um verdadeiro tigre nas proximidades. Alguém pode estar fazendo som de tigre como uma brincadeira para provocar medo em você. Mas quando ele se revela, todos os seus medos desaparecem. Repentinamente você compreende que nunca houve um tigre, a não ser em sua imaginação. É, vamos lá aqui. Vamos aqui, né? Essa fala aqui do Annamalai, aqui não tem nenhuma fala dele que não seja que não seja para, né, é necessário uma meditação sobre ela, uma reflexão profunda sobre essas falas dele aqui, né? E uma das coisas que dentro dessa fala aqui que é importante, né? Eu não sou a mente, eu não sou a mente, não a mente, não a mente, apenas consciência existe, né? É isso, né? Nós não somos esse corpo físico aqui, a gente já vem falando isso há mais de 2 anos aqui, né? Acho que até aí ficou fácil, né? Eu não sou o corpo físico, esse corpo físico etérico não sou eu estou nele, né? É diferente. Consciência, eu sou consciência, estou aqui, né, operando através dele dentro dessa dimensão, né? A gente já falou sobre isso. Esse corpo, uma hora ou outra, vai, vai deixar de existir, né? A alma vai se desligar desse corpo. Né? Até aí todo o nosso trabalho de base foi feito, né? Espero que sim. E aí é importante também lembrar que a gente não é o corpo emocional astral, né? A gente não é essas emoções também. E também não somos a mente, né? Não somos essa mente, né? E aqui que está a chave de ouro que ele dá, né? Dá, não, a gente já sabe, né? Mas aqui ele está colocando aqui, ele está respondendo para essa pessoa que fez a pergunta, né? Não a mente, apenas consciência. Esse é, essa é a realidade, né? O que existe é a consciência. E em todos os estados só existe consciência. Estados que eu falo, estados da mente, né? Temos aqui a mente no nível de vigília, que é o mais fácil de entender, né? Porque você está aqui, tem fluxo de pensamento, tem livro, tem mesa, tem cadeira, tem carro, tem ônibus, aquela coisa toda, né? E tem o estado da mente que está em estado da mente que está em estado, né? Fica redundante demais, né? Mas o estado de sonhos, né? Que é um dos estados também da mente, está ali.
né? Você em sonho está ali, às vezes está em corpo astral, se percebe como sonho. A gente coloca sonho como todas essas possibilidades, né? É quando o corpo está dormindo e há uma atividade ainda da mente ali existindo, né? A gente reconhece como sonho, alguns sonhos lúcidos, outros não, aquela coisa toda. Mas são o segundo estado esse segundo estado. E o terceiro estado é onde há ausência da mente, que é o sono profundo, né? Então ali não há, a mente está totalmente recolhida, mas você continua existindo, né? Mesmo sem a mente ali, você está existindo, porque a consciência está ali. Consciência, essa consciência eu sou, ela, ela subsiste, né? Ela existe, né? Dentro desses três estados aí, né? Sono profundo, de sonhos, né? De sonhos e de vigília, né? Qualificando-os assim. E aí existe ainda um quarto estado, né? Chamado Túria, que os hindus chamam de Túria, que é esse é o estado supremo, onde é a plena consciência, onde a consciência cósmica, eu gosto desse termo porque para mim gera uma compreensão, né? Aí você está na consciência cósmica, né? A consciência cósmica é o próprio grande espírito, é o Atma, é Brahman, é o Olorum, é tudo aquilo que você quiser dar nome, porque não tem nome, é inominável, né? Então qualquer nome que você der, né, é dentro da sua cultura, dentro da sua ou religião, né? Ou dentro do seu aprendizado, né? Eu espero, eu estou tentando ser didático. Estou tentando ser didático e, né, para que haja uma compreensão desse conhecimento aqui que eu sei que não é tão simples, né? No início não é tão simples, embora a gente já leu aquele livrinho do Ramana, então aquilo lá já serviu para ajudar um pouco. E, e é isso, né? A gente vai estudando, vai lendo, vai refletindo, vai gerando dúvidas, faça perguntas quem achar que é necessário, e perguntas são boas, né? Sempre, né? Gostamos de perguntas, né? Então, aqui depois ele continua, há apenas consciência. Isso é a verdade, essa, né? Somos consciência, só existe consciência. E existimos dentro dessa consciência única, né? Dessa consciência cósmica, nós existimos, respiramos, andamos, temos pensamento, né? Tem- e é isso, é isso. É, as coisas são simples assim, né? Somos consciências e existimos dentro da consciência cósmica, né? Isso é uma alegria. E manter isso, né? Manter isso presente dentro, dentro do próprio ser, né? Encarnado aqui, dentro dos corpos, dentro dessa mente, dentro né, dos corpos emocionais, dentro da personalidade, manter isso, né? Que você é consciência. Se você consegue manter isso e entender que você é consciência e que existe além, né? Você é essa consciência, né? Até que chega uma hora que não há dúvida nenhuma. Você é essa consciência que existe além do corpo físico, etéreo, além do corpo físico etérico, além do emocional astral e além da mente, né? Tanto a mente concreta quanto a mente mais sutil, que você é essa consciência, né? Esse sentimento eu sou, né? Eu sou está sempre existindo, né? Esse eu sou, esse eu sou é a consciência verdadeira. Quando você consegue isolar, quando isolar não, quando você consegue tirar todas as coisas, né? Tudo, personalidade, corpos, tudo, tá? Não tem mais fluxo de pensamento, o que sobra, eu sou consciência. E se isso se mantém contínuo, isso é chamado de Yanana, né? Yanana, sabedoria, e aí realização. Então, você. Ixi, o que que aconteceu aqui? Ixi, entrou alguma coisa aqui. Não, não sei se eu bati. Alguém entrou com um quadro branco aí.
Alguém clicou em alguma coisa e entrou um quadro branco. Mas não era o Brahman, não. Era um quadro branco aqui mesmo. Então é isso, né? Uma das práticas, o sadhana, dentro desse caminho, é isso, né? Manter a consciência sempre, sempre dentro de uma atenção, né? Manter, se você consegue manter esse pensamento, eu sou consciência, né? Durante o dia, né? E durante o maior tempo possível, né? Até que isso passe a existir sem esforço, né? Ou lembrar de vez em quando, né? Eu sou consciência. Perguntas, comentários? Ah, eu tenho uma pergunta. Tio, É, a mente seria um pensamento? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu consigo entender disso tudo que a mente é uma ferramenta dessa consciência, da consciência, né? A mente é uma ferramenta. Uma ferramenta não, talvez um veículo dessa consciência, e a ferramenta talvez seriam os sentidos, fico pensando assim. E a mente é um pensamento. Essa é a pergunta. Por quê? Porque a mente não tem um local definido, né? Porque a nossa mente não é o cérebro, não é o cérebro físico. A nossa mente, não vou dizer que é um estado de consciência, mas eu não consigo dizer a mente, mas eu acho que ela não é física e que ela também é um pensamento. Se o eu, senhor puder esclarecer um eu, pouquinho isso. eu entendi a sua dúvida, cara. É uma dúvida boa, uma dúvida importante para todos, penso eu também, né? Como é que a gente pode entender isso, né? É, quando, quando o eu divino, né? Quando o seu eu superior, o eu divino, o eu espiritual, né? Que antes de manifestação nessa tridimensionalidade, né? Quando ele se projeta, né? O Atma se projeta. Vamos usar aquela. Lembra daquele quadro lá do Ramana, que o Pibi também tem um similar, né? A hora que ele projeta como alma, eu, né? A hora que nasce aquele pensamento eu, a mente nasce junto, porque não tem como haver, não tem como haver eu sem uma mente dentro dessa manifestação. Então, os dois é simultâneo, não tem um que nasce primeiro. Só que essa mente ainda está pura, aquilo que a gente chama de mente está puro. Então, eu, mente pura, vamos falar assim, alma, Jiva Atma lá, alma. Depois que vai tendo as outras manifestações, a mente mais concreta, corpo emocional, corpo etérico, que formam um outro núcleo que vai formar esse núcleo da personalidade. Então você tem um, assim, se eu não conseguir explicar, você me pergunta, tira as dúvidas. Você tem um eu superior, eu divino, se projeta alma. Tem uma alma, Jiva Atma, o Atma, né? O Atma se projeta, ele se torna um Jiva Atma. Individualizado eu. Daí tem o eu. O eu já nascendo ali, já nasce a mente. Os dois nascem juntos. Então é um pensamento. Eu. Aquele pensamento eu já se forma com a mente. E a mente é que permite que essa consciência eu, né? Essa consciência eu projetada do Atma se manifeste aqui na tridimensionalidade, através de um outro núcleo, que vai ser o núcleo que vai formar a personalidade a nível egóico mais grosseiro aqui na três dimensões. Só que a mente não é o veículo, é através da mente é através dos sentidos, né? Que a mente percebe tudo isso. Sem mente, você não percebe o mundo. Então, quando a mente adormece em corpo profundo, não tem mundo. Mas não é, a mente é o que faz
como é que fala? É que faz a decodificação dos sentidos, do olfato, da visão, do ouvido, ela capta, mas ela só está captando. O cérebro é só um instrumento, instrumento de carne. Porque se você está no mundo astral, tem outros equipamentos que não tem carne, né? No mundo sutil. Né? Carne que eu falo é cérebro, massa cinzenta, massa branca, aquela coisa toda. Então, esse filtro é feito pela mente. Só que quem que percebe isso? É que você não fala você, nós estamos tão identificados que a gente acha que é a gente que está vendo, esquece que tem uma consciência, né? Esquece de todo esse processo do sentido sendo captado por uma mente traduzindo tudo aquilo, né? Formando isso é som disso, isso é música, aquilo é cor, blá, 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 blá. É um processo gigante, bonito, né? E você ali olhando e percebendo. Só que você, em essência, é a consciência que está por trás de tudo isso, observando, né? Agora, se você está identificado com tudo isso, você é o ego. Esse eu sou, né? Essa consciência identificada com tudo é o próprio ego. Agora, quando há desidentificação do ego, né? Você se volta para o eu divino, para o eu superior, para o Atman. Eu sou, eu sou simplesmente. Sempre fui, eu sou, sempre nós fomos, sempre somos esse eu sou. Sempre fomos, nunca deixamos de ser. É a identificação, é isso que o Annamalai está falando aqui e está tentando nos passar aqui, que tudo isso não é real. Do ponto de vista do absoluto, não é real. É tudo uma projeção, porque, em essência, nós somos consciência. Somos essa consciência. Somos esse Atma, somos esse ser divino, o nome que queira dar, né? Somos a consciência cósmica manifestado dentro de uma individualização de Maria, de Pedro, de João, de Joaquim, de não sei quem, de não sei quem. Tudo assim, e aí essa projeção está todo mundo se identificado, esquece que é uma alma, né? É uma alma divina. O relembrar-se, né? Primeiro, intelectualmente, saber que você é uma alma divina. Isso é conhecimento indireto. Quer dizer, você sabe porque alguém falou, porque está no livro, ou porque nós estamos estudando aqui, é uma coisa. Depois, né, é você ter a experiência direta. É isso que ele está falando. Experiência direta é você se perceber sendo isso. Seja através de medicina, quando toma medicina, seja através de quando faz prática de meditação, seja através de pranayama, seja através de mantras, né? Ou de postura corporais, aí cada um tem que encontrar o caminho que é mais de acordo com o seu temperamento, através de prece também, né? Orações também, né? Tem muitos caminhantes que através de prece, né? Mas não é orar uma meia horinha, né? Quem vai através das preces de oração é 4, 5 horas de orações, né? E espontâneas, ou às vezes algumas, né, suplicantes, sei lá. E aí não é muito o meu caminho, então eu não sei muito sobre isso, mas eu sei que existe esses caminhos de oração. E oração é importante. Quando eu falo que não é muito meu caminho, de ficar várias horas orando, né? Mas em algum momento também, né, tem uma prática de oração de algum tempo curto, mas tem, né? Que é o que que é oração? Oração é aquela hora que você tá conversando com com aquele que é transcendente, com aquilo que, né, gerou todos nós, né? Então isso é oração. Mas quando eu falo de horas e horas é prece, é o caminho das pessoas que estão em monastério, né? Isso, monastério de monges, que é um caminho de oração, 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 prece, né? É isso que eu falei que esse não é meu caminho. Mas a oração, ela serve para todo mundo. Em algum momento, todos nós precisamos ter algum momento de oração verdadeira, né? Onde que todo o meu ser está
está conversando com aquilo que é transcendente, com aquilo que é divino, com aquilo que é sagrado, com aquilo que você chama Deus, com aquilo que você chama de grande mãe, né? Eu falo aquilo porque isso é um mistério insondável no nível que nós estamos, né? Então, é uma das formas de falar é aquilo, né? Porque aquilo não tem nome, aquilo não tem forma, aquilo. Então, é uma das expressões, né? Não é desrespeito, não. É aquilo que você não pode nem nominar, né? E nem imaginar. Qualquer coisa que você imaginar daquilo não é verdadeiro. Qualquer coisa que você pensar sobre aquilo não é verdadeiro. Obviamente, obviamente que alguém, né, pode ter mais facilidade de, de imaginar e pensar um Deus com forma, né? Com forma humana ou antropomórfica. E está tudo certo também, por que não? Em algum momento também, né, essa consciência cósmica tomou formas em vários lugares do mundo, na África, na Ásia, na América, e aí vai, né? Na Europa. E é isso. É isso. Esse é o, ah, esse é o, esse é os nossos estudos e que pega bastante, mas que é bastante interessante e gostoso, né? Porque nos faz refletir. Tem que repensar, né? Tem que pensar. E não é também aceitar como verdade absoluta nada, não é porque eu estou falando, não é porque está escrito, né? Tudo isso você tem que ressoar, né? E ressoando isso como verdadeiro dentro de você, e depois, né? Para que haja uma experiência direta disso, né? De tudo isso que eu estou falando, ou de tudo isso que nós estamos estudando, que haja uma experiência direta, né? Experiência direta é você simplesmente falar, putz, é isso. Em algum momento pode ter um insight que venha a ser, putz, é isso, clareia tudo, você entende tudo, né? Maravilhosamente sobre um determinado ponto ou assunto. Ou tem um vislumbre, né? Que daí é maior, abre-se alguma coisa e você se está lá, né? Aí você deixa de ser o pensador e se torna, né? Se torna essa consciência e percebe tudo, né? Tranquilo e volta aqui com consciência. E aí se vai. Esse é o caminho. Caminhando, caminhando vai se fazendo o caminho, né? Caminhando, 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 cada um caminhando dentro do seu tempo, dentro daquilo que é possível para si, né? Óbvio, com esforço, né? Sem esforço não adianta, sai do lugar. Se acomodou também, sai do lugar. Então é isso. Falta 5 minutos, eu não vou mais entrar em outro parágrafo, porque não vai ter tempo de. Espero ter respondido, cara. Sim, vai. Porque se a mente é um pensamento, fica mais, um pouco mais fácil perceber essa analogia da corda e da cobra, né? Porque se a mente é um pensamento, tudo que a gente percebe com essa mente é transitório. Dá para perceber essa transitoriedade, né? E, e por isso que não é real. Não é, não é real porque não existe, é porque é transitório, né? Porque uma mente que percebe uma corda e percebe uma cobra e não uma corda, né? Numa penumbra, é uma transitoriedade, porque se acende uma luz, é uma corda, né? Então, é o jeito que a mente percebe. Por isso que eu entrei nisso da mente ser um pensamento. É transitório. E aí não tem um pensamento, que é a mente, ou qualquer outro pensamento, enfim, o pensamento nasce na mente. Né? De um ponto de É a vista mais essência, né? amplo, É a consciência. tudo, tudo que existe é a mente. É a mente de Deus, né? Tudo que existe está dentro da mente. Então, tudo que existe é um pensamento de Deus, né? Dentro da, tipo, se a gente for voltar para o PIB aqui, para o Bruto, né? Tudo é o pensamento de Deus. Ou tudo é a mente de Deus, né?
Eu prefiro, né? Tudo é a consciência, tudo é a consciência cósmica, e dentro da consciência cósmica tem essas manifestações aqui. Aí você tem a mente de Deus, né? Você tem a ideia do mundo, e aí vai. Tem o projeto do mundo, que é esse daqui, e a gente vai conhecendo, vai se conhecendo, né? E olhando, e olhando. E aí vai, e aí vai introjetando isso, né? Que você não é essa mente, né? Você está usando essa mente. A mente, como qualquer outra coisa, é somente uma ideia, uma sombra, como diz a Namalai, né? Mas está aí, né? Nesse nível, nesse nível do relativo, ela existe. Está existindo aqui para quem percebe ela, né? Ela está servindo de para captar todo esse mundo de forma, de espaço-tempo, né? Através desses sentidos físicos, 5 sentidos físicos. E aí nós vamos caminhando. É isso por hoje. Por hoje é só. Espero que vocês tenham bons sonhos, bom sono, bons sonhos e boas reflexões aí sobre tudo que nós falamos aí, né? Nós falamos através do estudo do Anamalai, né? Que é o Advaita. Então, quem se sente confortável, fechar os olhinhos 30 segundos aí para a gente tocar, tocar o sininho e fazer a finalização. De espírito, grande mãe, maestros e maestras da sabedoria, grande espírito, grande mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, abençoe o grupo, nos abençoe, nos dê insights, vislumbres, e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, rauch, alegria, namastê.